Capítulo 59. Eu e o meu pai somos um. 12 de abril de 1964. Nossas fitas matutinas de domingo ainda estão no assunto de entre dois mundos, o mundo do sentido material e o mundo da consciência espiritual. Você é lembrado de que existem dois mundos, embora um deles desapareça proporcionalmente à medida em que você alcança a consciência do outro. Quando você morre diariamente para o homem cuja respiração está em suas narinas, você está renascendo como filho de Deus. Mas aqui você deve lembrar, e eu digo que muitas vezes você deve se lembrar, e conscientemente se lembrar, que não existe dois mundos. Existe apenas um. O mundo da consciência, ou do espírito. Mas há um falso sentido do mundo em que você nutre, e esse falso sentido constitui o outro mundo, o mundo do sentido material. Eu falei esta manhã do artigo do Dr. Loren Esley, intitulado O Homem Incompleto, publicado na Harper Magazine em março de 1964, no qual ele fala de uma revelação que ele experimentou sobre a natureza do corpo, que corresponde ao que é ensinado e temos ensinado há mais de 30 anos. Neste artigo, o Dr. Esley diz que todo mal é baseado na crença de que somos homens. Em outras palavras, nós não somos homens, e até a Escritura diz: não sabeis que sois deuses? Até mesmo o vosso corpo é o templo de Deus. Somos realmente, espiritualmente, descendentes do Espírito. E aquilo que constitui o nosso sentido material do mundo é essa crença de que somos homens. Você se lembra do nosso exercício em que você se encontra ligeiramente atrás de você com a palavra eu e olha para os pés e percebe: eu não sou esses pés, eles não são meus. Você então sobe até os joelhos, os quadris, a cintura, o peito, os ombros, o pescoço, a cabeça, até os cabelos mais altos da cabeça, sempre declarando: isto não sou eu, isto é meu. Então, à medida que sobe e desce esse corpo mentalmente, no final do exercício você percebe: eu não estou neste corpo, mas há um eu separado e a parte do corpo que é dono deste corpo. E, portanto, o corpo em si não é nada. Eu sou a lei para ele. Um mundialmente famoso antropólogo olhou para este seu corpo e disse: 90% deste corpo é água, sal e alguns minerais. E nada disso tem inteligência. Em outras palavras, ele foi levado à mesma revelação do caminho infinito. Isto não sou eu. Isto é um punhado de água, sal e minerais. Não tenho ideia de até onde ele levou sua descoberta, mas nosso trabalho continua, e eu digo: já que você, o corpo, é carne e osso, ou água e sal, você não tem o poder de causar uma doença ou perpetuá-la. Você não vê que, se não fosse por falsas crenças, o corpo seria tão eterno quanto eu? Quando você pode ver o corpo nessa luz, seja como carne, sangue e ossos, sem inteligência, ou como água e sal e alguns minerais, sem inteligência, você não está mais no sentido material, porque você não está julgando o que vê, ouve, provoca, toca ou cheira. Essa consciência pode chegar até você somente através da consciência espiritual, nunca através do sentido material. Portanto, somente nesse grau você está vivendo no mundo superior. Há momentos em que você está apto a abater o joelho, mas, se você puder voltar-se rapidamente para dentro de si, a dor ou o hematoma desaparecerão instantaneamente, porque o corpo em si não pode ser ferido, machucado ou destruído. Se você está semeando para a carne, para a crença de que a inteligência está na carne, você sofrerá a contusão, a queimadura, a lesão. No entanto, se você puder saltar rapidamente para dentro de si, para o eu, o corpo responde:
porque o eu é invisível e o corpo é apenas a forma. Quando você salta para dentro, para o eu, você então colhe espiritualmente. Se você acredita que há vida e inteligência neste corpo, esta água, sal e minerais, você vai colher o que semeou, que é a crença do sentido material. Alguns meses atrás, eu disse a você que as crianças desta geração, ou da geração seguinte, nascerão na consciência espiritual. Isso que estamos transmitindo no caminho infinito também vem através de um antropólogo mundialmente famoso e através do Dr. Von Braun, que diz que a substância da matéria é a mente. A senhora Ed viu isso anos atrás, que tudo é mente e sua manifestação. Da mesma forma, todo ensinamento do novo pensamento é baseado nesta declaração. No que diz respeito ao mundo humano, o mundo dos 5 sentidos físicos, isso é verdade. A mente é a substância da matéria. No entanto, este ainda é o mundo dos 5 sentidos físicos, porque é somente quando você vai além da mente que você está no mundo real. Enquanto você estiver no reino da mente, lembre-se de que você pode ter um bom corpo ou um corpo ruim, um corpo saudável ou um corpo doente, já que a mente e a matéria são uma coisa só. E você pode ter pensamentos bons ou maus, pensamentos materiais ou pensamentos espirituais, pensamentos verdadeiros ou pensamentos ignorantes. Você não consegue ver que é apenas uma questão de semear e colher? Você não chega à perfeição a menos que você se eleve acima do bem e do mal, no reino da consciência, onde você encontra a unidade. Por quê? Porque o espírito é a consciência invisível e não tem qualidades. É apenas espiritualidade. Apenas é. H2O não é boa e nem ruim, apenas é. A eletricidade negativa e positiva não é nem boa nem má, apenas é. Só o pensamento pode torná-los bons ou maus. A ignorância humana, na forma de superstição religiosa, torna um relacionamento conjugal bom ou mau. Bom se alguém aceitar a formalidade sobre um casal. Mal se alguém não o fizer. A formalidade, o anel de casamento e a certidão de casamento não torna o casamento bom, nem a falta deles o torna o casamento ruim. A verdade é que o casamento não é bom e nem ruim. Quando acompanhado pelo amor, é um relacionamento espiritual. E quando não há amor, é realmente um relacionamento ilusório. Em outras palavras, a formalidade apenas torna o casamento legal, não feliz. Enquanto você estiver no reino de ver o bem e o mal, estará esquecendo a voz de Deus, dizendo a Adão: quem te disse que estavas nu? Quem disse que há algo errado? O mundo no sentido material, com seu bem e mal, deve ser descartado. Mas lembre-se disto: nenhuma quantidade de estudo vai descartá-lo, e nenhuma instrução o descartará. A única coisa que vai descartar isso é a realização. Quando você adquire uma verdade em sua consciência, permanece nela e a deixa permanecer em você até o momento de realização. Com toda essa realização, você tem que descartar alguma medida de mortalidade. Você não a descarta com discurso, com a enxurrada de pensamentos, diplomas universitários ou certificados, mas apenas pela medida de realização. Em suas meditações, feche os olhos e pegue a palavra eu. E então perceba a natureza invisível do seu eu, do eu que eu sou. Perceba que seu corpo é visível, mas o eu não sou visível. E então lembre-se das passagens da Escritura. Eu estou com você sempre. Eu nunca te deixarei ou te abandonarei. Eu sou o pão, a carne, o vinho e a água. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu sou a vida eterna, mais perto que a respiração, mais perto que seus mãos ou seus pés. Estou eu, o infinito, o mestre, o Pai interior. Então você olha para o seu corpo, o seu trabalho, o seu casamento,
ou a sua casa e você diz: isso, por si mesmo, não é nada. Este eu que eu sou, esta é a lei e a substância, o cimento e a comida que alimenta o corpo, o trabalho, o casamento ou as relações humanas. Mais cedo ou mais tarde, as tentações virão, como chegaram ao Mestre, na forma de privação. De repente, a mente começa a pensar em dólares, assim como a mente de Jesus se voltou para o pão, mas ele rapidamente reconheceu a natureza do sentido material, que diz que o poder está lá fora, no pão. Qual foi a sua resposta? O homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você também deve saltar para aquele reino superior e dizer: o homem não vive de dinheiro, o homem vive de todas as palavras de Deus, de todo o impulso espiritual que recebo na consciência. Certamente, ele aparece exteriormente como dinheiro, músculos ou funcionamento do corpo. A realização do eu produz frutos no que chamamos de plano material, mas não é o plano material. Até o corpo, ou o dinheiro, deve ser um instrumento de Deus. Corpo ou dinheiro separado e à parte da consciência seria exatamente o que o Dr. Esseley disse: um pedaço de água e sal e minerais, ou um pedaço de papel no bolso. O que dá valor ao dinheiro é o valor espiritual da confiança, fé e concordância. Uma nota promissória não é melhor que o caráter do indivíduo que a escreve. Portanto, olhar para uma nota promissória como se ela tivesse valor é um absurdo. Se você pensar em dinheiro, propriedade, boa vontade, comércio, como a manifestação exterior da consciência, então essas coisas terão a qualidade e a quantidade da consciência, que é o infinito. Se você os vê como algo separado e a parte da consciência, eles se tornam inúteis. Quando um pensamento chega à sua mente, treine-se para pesá-lo à luz dos dois mundos. Isso é um pensamento material? Eu estou colocando poder em algo ou alguém externo ao eu que eu sou? Se estou colocando confiança em poderes bons ou ruins, ou em medo, se estou aceitando um poder externo em germes, ou infecções, ou no calendário, se eu estou imputando o poder externamente, eu estou vivendo no mundo do sentido material, dos valores materiais. Mas quando esses pensamentos chegam até você, e você os reinterpreta, dizendo: não, eu não vivo de pão nem de propriedade, mas pela vontade de Deus. Eu não morro pelo poder de acidentes, ou germes, ou hereditariedade. Eu morro na proporção em que eu retiro poder a esse reino externo. Eu morro para o meu ser humano, mas estou nesse grau renascido em minha filiação espiritual. Assim que você consegue atrair de volta o poder para o eu que eu sou, o medo desse mundo exterior desaparece. Quando se diz que você deve superar a morte, isso não significa literalmente. Isso significa que você deve superar o medo do que o mundo chama de morte, passar deste plano de experiência. Essa passagem é o funcionamento normal de todo indivíduo que já esteve na Terra. Portanto, quão tolo é temer a experiência, como se todos antes de nós tivessem se ferido. Supere o medo da morte, percebendo: eu não tenho vida própria, porque tudo o que eu sou é Deus, se expressando como meu ser individual, e deixo a Deus perpetuar-se a si mesmo. A julgar pelas aparências, uma árvore perpetua-se quando deixa cair uma semente, que se enraiza no solo, e depois sobe novamente como uma árvore. No sentido humano, nós perpetuamos por nossos filhos, mas isso é realmente uma ilusão. Deus está se perpetuando como seu filho, ou como seu neto. Assim como a vida está sendo vivida em uma escala universal, a vida se torna um ser individual. Então, na verdade, a semente da árvore caindo no chão é realmente Deus se perpetuando. Não existe um modo humano de superar o que o mundo chama de delinquência da juventude,
ou a delinquência desta geração, e as tentativas psicológicas vão piorar as coisas. Existe uma maneira espiritual de superar, que é esta. Em vez de ver seu filho como o meu filho, se você realmente pode ver Deus se perpetuando como experiência individual, isso mudará toda a natureza. Tenho certeza que foi isso que o Dr. Wesley quis dizer quando disse que todo mal é baseado na crença de que somos humanos. Uma vez que você veja que Deus se encarnou na Terra como ser individual, você não terá mais o homem cuja respiração está em suas narinas. Você terá filhos de Deus. A maneira de trazer isso para a experiência prática é a seguinte. Primeiro de tudo, conheça a mensagem da verdade que está incorporada nesta mensagem. Então, durante seu mais longo período diário de meditação, quando estiver mais livre de influências externas, feche os olhos e revise vários desses princípios em sua mente, especialmente a palavra eu. Perceba, neste invisível eu que eu sou, está incorporada a vida, e tudo o que é necessário, que pertença a esta vida. Eu não tenho que ir a lugar algum para isso, porque já está incorporado no eu que eu sou. Revise vários dos princípios que podem vir ao seu pensamento, mas o que se segue é a parte mais importante. Acalme-se em uma atitude de escuta. Fala, Senhor, teu servo escuta. Que o ouvido interno esteja aberto, porque agora você vai ouvir com os ouvidos invisíveis e ouvirá a inaudivel palavra de Deus. Apenas deixe que a paz esteja com você, até sentir que o período terminou. 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. E então levante-se e continue o seu trabalho. Você não pediu nada, nem decretou nada. Tudo o que você fez foi unificar seu eu com sua fonte. Comunicando-se com sua fonte, você abriu espaço para o Espírito de Deus despertar em sua consciência. Então fará o seu trabalho em você, para você, através de você e antes de você. E sempre vai fazer isso. Se algum desejo ou capricho humano entrar nesta meditação, mesmo o desejo pelo bem, você perdeu o benefício disso, porque se separou da convicção de que somente Deus realiza em você, através de você e para você aquilo que Deus ordena. É uma forma elevada de oração perceber. Ele cumpre aquilo que me é dado a fazer, porque não haverá mais nenhuma confiança na crença de que Deus vai fazer prosperar a sua vontade, mesmo quando você pensa que é uma boa vontade. Muitas vezes, os pais me escrevem: não é certo que meus filhos deveriam ir para a faculdade? A minha resposta é: se você acha que a sabedoria de Deus não é suficiente para governar o seu filho, ainda não tivemos provas de que apenas filhos que frequentam a faculdade são felizes e bem-sucedidos. Não. A educação universitária não parecia ser um fator necessário na vida de Thomas Edison, Henry Ford e os irmãos Wright. Portanto, por que delinear qual deve ser o destino de Deus para qualquer indivíduo? É verdade que agora existem regras estritas de que um diploma universitário é necessário para um ministro de uma igreja, mas Deus não tem regras para aqueles que estão em seus ministérios. Portanto, por que sentir que você deve dizer a Deus o que deve fazer por seus filhos? A experiência mostra-me que os alunos estão dispostos a desistir de todas as formas de oração descritas, exceto aquelas que lidam com seus filhos. Mas eles são os filhos de Deus, e se a faculdade ou o casamento fazem ou não fazem parte de seus destinos, assim será. Você é o guardião do seu irmão? Não, exceto na medida em que você é o guardião da verdade sobre seu irmão e seu vizinho. Humanamente, cada um deve realizar a sua salvação, mas espiritualmente, você não deve manter ninguém em escravidão com a humanidade. Você deve manter a consciência de todos como sendo a consciência de Deus, expressando-se individualmente. No trabalho de cura, isso é muito importante.
porque há uma tentação de acreditar que o paciente ou a família do paciente está interferindo em seu progresso espiritual. Isso não é verdade. Isto novamente é julgar pelos 5 sentidos físicos, pelos quais você fez um ser humano. Você criou um ser humano. Não, você não fez. Você aceitou o falso sentido do testemunho dos sentidos, pois é um relacionamento universal que eu e o Pai somos um. E esse um é Deus. Olá pessoal, aqui é Daniela falando e chegamos ao final do capítulo 59 do livro A Transformação da Consciência de Joel Goldsmith. Eu espero que vocês tenham gostado, que sirvam de reflexão. Eu peço que vocês deixem um comentário, o seu curtir, compartilhe com mais pessoas e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Obrigado e até breve.